Na manhã fria de 22 de novembro de 2018, na cidade de Woodland Park, Colorado, Kelsey Barrett, uma jovem mãe de 29 anos, foi vista pela última vez. Conforme os dias passavam e as buscas não traziam respostas, começaram a surgir indícios que apontavam para uma história complexa, envolvendo relacionamentos tumultuados e escolhas trágicas. O noivo de Kelsey, Patrick Frazee, tornou-se o principal suspeito depois que as investigações revelaram seu possível envolvimento. De acordo com os depoimentos apresentados durante uma audiência preliminar em Cripple Creek, Patrick teria atraído Kelsey para sua casa no dia de Ação de Graças, onde teria tirado sua vida. Após o ocorrido, ele tomou medidas drásticas para ocultar qualquer evidência, incluindo a queima dos restos mortais em sua propriedade. Um testemunho crucial veio de Crystal Kenny, uma enfermeira de Idaho, que admitiu ter mantido um relacionamento com Patrick no início de 2018. Crystal relatou que Patrick havia pedido sua ajuda para limpar a cena e encobrir seus rastros, revelando detalhes que foram fundamentais para a investigação. Segundo os relatos, Patrick teria guardado o corpo em um saco preto, escondendo-o temporariamente em um monte de feno antes de participar de um jantar de ação de graças, como se nada tivesse acontecido. Posteriormente, ele teria se livrado dos restos mortais, queimando-os e descartando o que restou em um rio e em lixeiras. Crystal também relatou que essa não foi a primeira tentativa de Patrick de atentar contra Kelsey. Ele teria planejado o crime em 3 ocasiões anteriores, incluindo uma tentativa de envenenar o café dela. Mas esses planos nunca foram executados. Quando Crystal foi chamada para a casa de Kelsey após o crime, ela encontrou uma cena terrível, com sangue por toda a parte. Apesar disso, passou horas limpando o local para eliminar qualquer evidência. De acordo com a família de Kelsey, o suposto motivo de Patrick seria ainda mais perturbador. Ele desejava a guarda total da filha do casal, algo que Kelsey havia se recusado a ceder. Detalhes adicionais, como o telefone celular de Kelsey sendo localizado a centenas de quilômetros de distância, em Gooding, Idaho, onde ela não conhecia ninguém, levantaram ainda mais suspeitas. Além disso, um telefonema da mãe de Kelsey para Patrick revelou um emaranhado de mentiras sobre o rompimento deles, tornando o caso ainda mais sombrio. Enquanto as investigações avançavam, Patrick enfrentou uma série crescente de acusações, incluindo 2 de homicídio em primeiro grau, baseadas em diferentes hipóteses. Embora o corpo de Kelsey nunca tenha sido encontrado, os depoimentos e outras provas apresentadas durante o julgamento levaram à sua condenação por homicídio. Ele foi sentenciado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Em 1997, na deslumbrante costa da cidade de Eureka, Califórnia, um mistério sombrio emergiu durante o Dia de Ação de Graças, permanecendo sem solução até os dias atuais. Karen Mitch, uma jovem de 16 anos, brilhante, ambiciosa e apaixonada pelo meio ambiente, desapareceu sem deixar vestígios. Como ocorre em muitos casos misteriosos, não foi apenas o desaparecimento em si que chamou a atenção pública, mas também as estranhas circunstâncias ao redor do caso. Karen nasceu em uma família amorosa, mas enfrentou os desafios do divórcio dos pais ainda bebê. Buscando estabilidade para sua filha, sua mãe, Maria, tomou a difícil decisão de enviá-la para viver com sua tia Annie quando Karen tinha 13 anos. Annie se tornou sua guardiã legal em Eureka. A transição parecia positiva, já que Karen prosperou nesse novo ambiente. Ela se destacou nos estudos, nutrindo um profundo interesse por ciências ambientais e demonstrando um desejo fervoroso de impactar o mundo. À medida que o feriado de Ação de Graças se aproximava em seu primeiro ano do ensino médio, Karen estava prestes a embarcar em um capítulo emocionante de sua vida. Karen passou horas conversando entusiasmadamente sobre seus planos para a faculdade, em meio a uma atmosfera de palpável antecipação. Durante as férias, sua mãe, Mary, relembrou os diálogos marcantes que tiveram. No dia 25 de novembro de 1997, Karen visitou sua mãe na loja de sapatos que ela gerenciava, localizada no movimentado shopping Bayshore.
Por volta das 14 horas e 45 minutos, Karen saiu da loja para caminhar até o trabalho em uma creche, a cerca de 1,6 quilômetros de distância. Porém, ela foi vista pela última vez caminhando em direção à Rua Sona. Depois disso, Karen desapareceu sem deixar rastros. Conforme as horas avançavam e a noite caía, a inquietante percepção de que Karen nunca chegou à creche se tornou evidente. A jovem, outrora animada ao falar sobre seus planos acadêmicos, agora estava oficialmente desaparecida. As investigações revelaram algumas pistas. Um ex-policial relatou um quase acidente envolvendo um Ford Granada azul claro de 1977, que se mostrou essencial para o caso. Ele descreveu ter visto uma jovem com a aparência de Karen entrando no veículo, que era conduzido por um homem idoso, possivelmente entre 60 e 70 anos. O homem era caucasiano, tinha um nariz grande, usava óculos e exibia uma aparência frágil. Apesar das buscas, nem o homem nem o carro foram identificados. Com o passar dos anos, o caso de Karen atraiu a atenção de investigadores e suspeitas recaíram sobre diferentes indivíduos. Entre eles, Wayne Adam Ford, um assassino em série, foi cogitado como possível responsável. No entanto, ele foi descartado por ser mais jovem do que o perfil descrito. Em 1997, Ford tinha 36 anos e só foi preso em 1998 por crimes envolvendo o assassinato de 4 mulheres. Entre 1997 e 1998, Wayne Adam Ford atuava em áreas próximas à Eureka, mas nenhuma ligação concreta foi estabelecida entre ele e o desaparecimento de Karen. Cerca de 4 meses após o sumiço de Karen, um homem de aparência frágil visitou a loja de sapatos de Annie várias vezes. Esse homem era Robert Durst, então com 54 anos, embora aparentasse ser mais velho. Conhecido por seu histórico sombrio, incluindo o assassinato de sua primeira esposa e outros crimes, Durst tinha um passado repleto de mistérios. Além disso, ele correspondia à descrição do suspeito relacionada ao caso de Karen. No entanto, ele nunca foi formalmente acusado de envolvimento em seu desaparecimento. Para muitos, a presença de Durst na região na época do desaparecimento de Karen é uma coincidência inquietante. Como um assassino condenado, sua notoriedade levantou suspeitas, mas nenhuma evidência definitiva foi encontrada. Robert Durst faleceu em 2022, possivelmente levando consigo segredos sobre o destino de Karen. Apesar de investigações extensas, entrevistas e o esforço de uma comunidade inteira, o paradeiro de Karen permanece um mistério. O caso continua sem solução, deixando perguntas sem respostas e corações em busca de justiça. No outono de 2004, o feriado de Ação de Graças prometia ser uma pausa bem-vinda na rotina agitada para muitos residentes de Oakland, Califórnia. Porém, para a família de Cynthia Linda Alonso, de 48 anos, essa data tornou-se uma lembrança aterrorizante. Linda era conhecida por sua bondade, seu espírito acolhedor e os momentos preciosos que compartilhava com seus familiares. No dia 24 de novembro de 2004, Linda e seu namorado, Eric Mora, foram vistos pela última vez saindo de West Oakland em direção a São Francisco. O motivo da viagem era simples: participar da tradicional reunião de ação de graças na casa da mãe de Linda, uma ocasião que ela raramente perdia. Contudo, naquele ano, Linda nunca chegou ao destino. Quando perceberam sua ausência, os familiares souberam que algo estava errado. Sua repentina e inexplicável falta era completamente fora do normal. Com o passar dos dias, que se transformaram em semanas e depois em meses, nenhum sinal de Linda foi encontrado. Conforme as investigações avançavam, as suspeitas recaíram sobre Eric Mora, a última pessoa a estar com Linda. Apesar de ele negar qualquer envolvimento, também não ofereceu explicações convincentes. A evidência acumulada era suficiente para levá-lo a julgamento, mesmo sem o corpo de Linda. Em março de 2012, Eric foi condenado por homicídio de 2º grau e sentenciado de prisão perpétua. O caminho para a justiça, no entanto, não foi direto. Em 2016, um tribunal estadual anulou a condenação de Eric Mora, argumentando que o juiz do julgamento anterior
havia cometido um erro ao impedir que a defesa sugerisse que outra pessoa poderia ser responsável pelo desaparecimento e morte de Linda. Porém, mais tarde, naquele mesmo ano, a história tomou um rumo inesperado. Consumido pela culpa, Eric Mora confessou o crime, encerrando anos de incertezas e proporcionando, enfim, algumas respostas para a família de Linda. Após confessar o crime, Eric Mora deu uma localização geral sobre onde havia escondido o corpo de Linda. Contudo, mesmo com essa informação, os investigadores não conseguiram encontrar nenhum vestígio. O paradeiro de Linda permaneceu um mistério sem solução. Em 2017, um ano após sua confissão, Mora voltou ao tribunal. Com sua admissão documentada, ele foi recondenado e sentenciado a 11 anos de prisão em uma penitenciária estadual. No entanto, a história de Linda não terminaria ali. 2 anos depois, em uma manhã de primavera, em maio de 2019, uma equipe de trabalhadores fez uma descoberta macabra perto das ruas 7ª e Maritime. Enterrado cuidadosamente sob o solo e envolto em lonas, estava um corpo. Após a análise forense, veio a confirmação de algo que muitos suspeitavam havia anos. Tratava-se de Linda. A descoberta marcou o encerramento de um capítulo longo e doloroso. Danielle London, a promotora pública adjunta, expressou o sentimento de alívio. Foi uma longa jornada até aqui, e a família esteve ao nosso lado durante todo o caminho. Estamos aliviados por finalmente termos encontrado Linda para que a família possa dar a ela um enterro digno. Com seus restos mortais recuperados, Linda pôde enfim descansar. Sua memória continua viva entre seus entes queridos, agora com o consolo de que, ao menos, um desfecho foi alcançado. O intrigante desaparecimento de Paul Canlon, em 1990, deixou a pequena cidade de Dubuque, Iowa, em choque. Não era comum ver tamanha movimentação policial, mas na noite de 26 de novembro, tudo mudou na residência localizada no número 21.105 da Washington Street. A casa era de Paul Canlon, um homem de 53 anos que, inexplicavelmente, parecia ter desaparecido sem deixar rastros. Parentes preocupados, junto com as autoridades, entraram na casa e se depararam com cenas perturbadoras. A carteira de Paul estava intocada sobre a mesa da cozinha. Seus tênis habituais permaneciam em seu lugar de costume, e até mesmo o relógio dele ainda estava na casa. No entanto, nem Paul, nem seu carro, um Mercury Zephyr vermelho de 1981, estavam lá. A última vez que alguém teve contato com ele foi no dia 12 de novembro, quando conversou com um membro da família. No dia seguinte, um primo afirmou ter visto o carro de Paul estacionado próximo à Rota 151, na fronteira com o Wisconsin. Mas quando ele não compareceu ao jantar de ação de graças, a família começou a ligar os pontos, percebendo que Paul havia desaparecido. O mistério se aprofundou porque não fazia sentido ele deixar para trás itens essenciais do dia a dia, especialmente se estivesse planejando dirigir. Seu irmão destacou que Paul parecia estar ciente de algo grave que poderia acontecer. Nem sabemos se ele saiu de casa usando sapatos, mas parecia que ele sabia que algo ruim estava por vir, afirmou o irmão, aumentando ainda mais o enigma. Paul não era o tipo de pessoa que acumulava inimizades. Descrito como um homem simples e dedicado, ele tinha uma deficiência de aprendizagem, trabalhava diariamente e evitava participar de atividades sociais. Ele não se envolvia com questões obscuras, nem apresentava histórico de abuso de substâncias. Viveu solteiro e sem filhos, sempre focado em sua própria rotina. De acordo com o tenente Scott Baxter, da polícia, não havia indícios de que ele levasse um estilo de vida problemático. Contudo, algo ou alguém o fez entrar apressadamente em seu carro e partir para algum lugar, deixando para trás pertences importantes, como carteira e sapatos. A última localização conhecida de seu carro foi em uma área rodeada por densas florestas, mas Paul e o veículo pareciam ter desaparecido completamente. Anos se passaram, transformando-se em décadas, e as investigações seguiram vários caminhos, todos sem solução. Uma teoria frequentemente mencionada envolvia o rio Mississippi, com suas fortes correntes e vastidão.
Era possível que Paul tivesse caído no rio acidentalmente, ou talvez por ação criminosa. Segundo o tenente Baxter, os desafios do rio incluem a dificuldade de recuperar corpos ou veículos, especialmente quando submersos. O caso esfriou com o passar do tempo, deixando a família apenas com especulações sobre o destino de Paul. Seu misterioso desaparecimento permaneceu uma sombra, enquanto seus entes queridos mantinham viva a esperança de, um dia, encontrar alguma resposta. Para eles, Paul era mais do que uma estatística de pessoa desaparecida. Ele era um membro querido da família que enfrentava a vida com coragem diante das adversidades. Recentemente, em 12 de outubro de 2023, uma descoberta chocante foi feita por funcionários dos serviços navais durante operações de dragagem perto da rampa para barcos de Hawthorne, ao longo do rio Mississippi. Eles encontraram um veículo submerso que foi identificado como o mesmo Mercury vermelho de 1981, pertencente a Paul. Embora nenhum vestígio humano tenha sido encontrado, a confirmação do veículo trouxe algumas respostas, mas também levantou novas questões. Onde estava Paul? Por que o carro estava submerso? E, mais importante, o que realmente aconteceu naquela fatídica noite? A família Cannell mantém a esperança de que um dia obterá as respostas que tanto procuram. Eles desejam desesperadamente dar a Paul o respeito e o encerramento que ele merece. Caso alguém tenha sido responsável por sua morte, a família anseia por justiça para trazer paz a essa trágica história.